Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, a todos aqui do canal. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. É uma satisfação enorme podermos cooperar com a sua vida, contribuir com o seu ministério. Deus abençoe todos vocês que amam estudar a Bíblia, que amam degustar a palavra de Deus. E nós, nessa noite de terça-feira, nós queremos trazer uma palavra aqui num texto bíblico que foi sugerido por um dos nossos irmãos aí inscritos, que é bem importante esse texto, viu? E é bem confundido por muitos irmãos. E nós vamos ver aqui o texto, ok? Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Se você tiver uma Bíblia, você pode acompanhar conosco, tá certo? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 9, palavra do Senhor Jesus. Foi sugerido, uma irmã pediu para que a gente falasse sobre esse texto, tá certo? Atos 13, versículo 9, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, né? Diz assim: Saulo, porém, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse, vamos ficar apenas com este versículo, tá certo? A questão aqui, amados, é o seguinte, porque o texto diz que Saulo, porém, também chamado Paulo. E aí há muita gente que faz uma confusão nesse texto. Dizem que Deus muda o nome de Saulo para Paulo. Mas em hipótese alguma o texto diz isso. Pelo contrário, o texto vai dizer que Saulo também é chamado de Paulo. Mas Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Não mudou. Alguns episódios isso aconteceu no Antigo Testamento. Sem dúvida alguma. Eu quero até ler o texto para você ver. Por exemplo, o nome de Sarai, né? Deus mudou para Sara. O nome de Abrão, Deus mudou para Abraão. Então isso aconteceu lá no Antigo Testamento, com alguns personagens em que Deus fez uma aliança com eles. Gênesis capítulo de número 17, versículo de número 5, diz assim, a palavra do Senhor: Não se chamará mais teu nome Abrão. Ora, isso aqui é Deus falando para Abraão. Não se chamará mais teu nome Abrão, mas Abraão. E Deus muda de Abrão, que é pai das alturas, para Abraão, que é pai de multidão. E Deus fez ele pai de nações. Deus o constituiu pai de nações. Então Deus mudou. Deus fez uma aliança com ele. E aquele que era chamado Abraão passa agora a ser chamado de Abraão. A partir daquele momento, no capítulo 17. E ainda no capítulo 17, o versículo de número 15 vai dizer: Diz também Deus a Abraão. Olha, que Deus já não chama mais ele de Abrão, e sim de Abraão. Não chamarás mais tua mulher pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque é uma aliança que Deus está fazendo com ela. E no tocante a isso, Deus muda o seu nome. Deus muda a sua identificação. Quando Deus faz uma aliança com um homem, com uma mulher, Deus dá uma nova identidade àquele personagem, àquela pessoa. Então isso, sem dúvida alguma, aconteceu no Antigo Testamento. E partindo disso, algumas pessoas acreditam que também tenha acontecido com Saulo, mas não foi bem assim, amados, tá certo? Quero recapitular o texto com os irmãos só para nós entendermos, porque o texto é bem claro em dizer que Saulo, porém, também chamado de Paulo. O que acontece aqui? Então, irmão Eudonelli, Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo? Não.
A questão aqui, nós temos a primeira viagem missionária dele. Até aqui o capítulo 13, ele é chamado de Saulo, porque ele está em um contexto judaico, viu? E o nome Saulo era a extensão do nome Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Então aquele nome Saulo era uma extensão em homenagem ao rei Saul. Saulo. Ele está no contexto judaico, por isso ele é chamado pelos seus compatriotas de Saulo. Quando ele, no capítulo 13, ele vai na sua primeira viagem missionária e ele sai do contexto judaico e passa agora a se inserir no contexto gentil, aí ele é chamado de Paulo, porque esse era o nome romano dele. Isso aqui era comum, amados, os personagens terem pelo menos 2 nomes. Por exemplo, um judeu, ele colocaria o nome do seu filho baseado naquela língua, naquele idioma. E os judeus passaram muito tempo sendo cativos de outras nações. Então, consequentemente, naquela nação ele era chamado por outro nome. O caso de Esther, né, que é um caso muito, muito comum, ela é chamada, o seu nome judaico é Hadassah, né? Hadassah, e o seu nome persa é Esther, né? Hadassah quer dizer murta, Esther quer dizer estrela. Então era muito comum eles terem 2 nomes. Que ia definir isso era o contexto. No caso de Paulo, Deus não mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Ele apenas muda o contexto. E daí, no contexto judeu, ele é chamado de Saulo. E no contexto romano, ele é chamado de Paulo. É tão tal que o nome Paulo significa pequeno, diminuto, como um anão, né? Ele era de Tarso, na Cilícia. Acredita-se que ele tenha saído pequeno de lá para Jerusalém para aprender aos pés de Gamaliel, entre 5 a 7 anos de idade. Então ele até aprende aos pés de Gamaliel. E ele está familiarizado com os judeus. Por isso, os judeus o chamam de Saulo, porque esse era o nome dele. Quando ele vai para o contexto gentil, ele é chamado de Paulo, que era o seu nome romano. Então, isso é normal. Então, Deus não mudou o nome dele, irmão. É um equívoco, é uma interpretação errada desse texto. O texto é bem claro dizer. E Saulo, porém, também chamado de Paulo. As pessoas já o chamavam de Paulo, antes dele ser citado aqui. Tá certo? Deus abençoe a todos, Deus abençoe a sua família. Espero ter contribuído para o seu crescimento espiritual. Tá certo? E sei que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, para que você possa estar recebendo as nossas aulas, a palavra que Deus está nos dando aqui. E a minha oração para que Deus abençoe seu ministério, sua família, o seu chamado, a sua vida. Tá certo? Abençoe a todos. Amém. Em nome de Jesus.